Opa, agora como eu estou aqui na tela de vocês, eu posso comentar a última parte do nosso capítulo, cujo tema é o poder dos forasteiros. Esse tema ele comenta exclusivamente sobre como os povos latino-americanos eles sofreram interferências externas pós-independência de seus países. Comecemos a comentar sobre um fato bastante interessante também, é de que os povos latino-americanos eles eram bastante receptivos com outras nações, especialmente os povos franceses, no caso a França, Reino Unido e Estados Unidos. Só que eles não recebiam muito bem os dois povos, os povos ibéricos, no caso a Espanha e Portugal. Os liberais que dominavam a política latino-americana naquela época também, eles julgavam que essas pessoas, ou melhor dizendo, esses países, tinham culpa dos efeitos que a sociedade latino-americana tinha naquela época. Só que o outro lado da moeda política latino-americana, que era no caso os conservadores, meio que recebiam bem, né, vamos dizer assim, os povos ibéricos, pois consideravam eles como os países mães para os latinos-americanos. Só que mesmo assim não eram, não por 100% dos povos dos conservadores, era uma porcentagem ali considerável, mas que não era por todo. No entanto, os dois lados políticos que dominavam a América Latina concordavam que o modelo de país a ser seguido era dos Estados Unidos, pois desde 1823 o governo norte-americano promoveram uma política diplomática de solidariedade hemisférica, que era chamada de Doutrina Monroe, que promovera que não teria necessidade de interferências europeias em questões das Américas. Mas essa teoria quase não saiu do papel, pois era totalmente desrespeitada pelos povos estrangeiros que vinham para cá, enfim. Diante disso que os países norte-americano, inglês e francês passaram a determinar as relações diplomáticas que os países latino-americanos teriam. Pois, para os latino-americanos, especialmente os liberais, que determinavam que a América Latina deveria seguir modelos desses países para se tornar uma região mais desenvolvida, vamos dizer assim. Porque, além do mais, as economias latino-americanas eram bastante fracas economicamente, porque elas faziam poucas transações financeiras com os outros países, pois não era muito forte na sua economia. Excetuando-se o Peru, porque o Peru, ele teve um produto que foi descoberto, vamos dizer assim, que teve um boom do guano. O guano, na verdade, ele era um antigo fertilizante utilizado pelos incas. Assim, esse produto, utilizado agora pelo Peru, auxiliaria as pessoas mais respeitáveis, vamos dizer assim, de Lima contra os caudilhos militares turbulentos naquela época. Diante disso, que o governo peruano proprietário das ilhas que obtinham esse produto guano, obtinha parcelas diretas dos lucros desse produto que era vendido com outros países. Por conta disso, que o governo peruano, com os lucros obtidos do produto do guano que estava sendo exportado, ele começou a investir em ferrovias, iluminação pública em Lima e em outras melhorias urbanas nessa cidade. E isso tudo por conta do sucesso que estava sendo a exportação desse produto. E no caso, a exportação se tornaria bastante comum na América Latina como um todo, socialmente, meio século depois. Dessa forma que ocorreu um dos problemas bastante pertinentes e que perpetua até os dias atuais, que no caso é a desigualdade social. Por conta que, como o Peru agora ele não obtinha mais lucros diretamente só, no caso, não obtinha lucros só vamos dizer assim, nos minerais que estavam sendo extraídos no Alto dos Andes, também pelos impostos de cabeça de gado, no caso, pelos povos indígenas da Sierra, permitindo-se assim negligenciar essa região, assim ocasionando uma desigualdade na distribuição na América Latina. Durante os anos de 1880 até 1840, os três países modelos para os latino-americanos enviaram ocasionalmente caminhoneiras, assim que se fala, para desembarcar no litoral latino-americano, com motivos bastante diferentes. Com um desses motivos sendo para que foi enviado soldados para proteger os cidadãos os mercadores que iam fazer negócios lá na América Latina, como também foi para enviar soldados para cobrar aquelas pessoas latino-americanas que estavam devendo a esses países, devendo dinheiro a esses países, assim, motivos bem, assim,
quê? Criando assim a famosa diplomacia de canhoneira, que foi bastante comum em algumas regiões da América Latina. Uma dessas invasões externas bastante famosas, ocorrida antes de 1850, foi a guerra entre Estados Unidos e México, que foi desencadeada por uma região, ou melhor dizendo, por um estado mexicano que era rebelde para o México, que era o chamado Estado do Texas. Assim, o governo mexicano, que por conta do seu erro de permitir que sulistas norte-americanos pudessem se fixar no território do Texas, esses sulistas norte-americanos, eles praticavam atos de escravidão, pois eles eram donos de escravos. A partir daí, quando o governo mexicano foi tentar limitar isso, avisando a eles que não podiam praticar atos de escravidão, esses colonos, por conta de ser maioria no território do Texas, acabaram se rebelando e proclamando-se uma república, a chamada República do Texas. Logo, o México, vendo essa ousadia desses texanos, novos texanos, vamos dizer assim, acabou indo de embate com eles, combater por meio de uma guerra, para meio que retomar de volta o seu estado. Só que o governo mexicano, ou melhor dizendo, o México, não conseguiu ganhar esse conflito. E assim, o Texas continuou a ser independente, até o momento em que os Estados Unidos, vendo que essa oportunidade de como eles já conseguiram conquistar uma parte do território que nós conhecemos nos dias de hoje como o grande território dos Estados Unidos, acabou de também pegar o Texas para si, pois praticamente os texanos pediram para os Estados Unidos adotarem eles, vamos dizer assim. Dessa forma, por conta de uma mudança no governo norte-americano que antes tinha uma relação bastante amorosa assim, né, bastante amigável diplomaticamente, sabe? Por conta dessa mudança do governo, acabou meio que indo querer, ou quando o exército mexicano já está fraco, eu tô querendo um território que tenha como banho o Oceano Atlântico, ou o Oceano Pacífico no caso, acabou invadindo também o território, outros territórios mexicanos, que no caso foram outros estados mexicanos que é bastante famoso nos dias de hoje, no caso o território do Texas, lógico, Califórnia, Arizona, Utah e Nevada, e também outros pedaços de estados hoje que são norte-americanos, mas que antes eram do México. Curioso isso, né? Esses territórios eram mexicanos, só que hoje meio que é dos Estados Unidos. E por isso que hoje há esse conflito, viu? Porque essa tomada de território absurda feita pelos norte-americanos para o México, eles meio que tomaram 55% do território mexicano. E assim os Estados Unidos avançando, conquistando território por cima de território mexicano, não avançaram mais, por conta que os soldados mexicanos, em um ato heróico e simbólico, só que também suicida, contra-atacaram os soldados norte-americanos e assim conseguiram impedir a continuidade do avanço dos soldados norte-americanos no território mexicano. Dessa forma, esse contra-ataque mexicano para com os Estados Unidos tornou-se um símbolo de uma mudança dessa relação, que antes era uma relação de amor, agora se tornou-se uma relação de amor, só que de ódio também. Por conta dessa perca de cerca de 55% do território mexicano, que também marcou futuramente a economia mexicana, pois se pensarmos muito bem, esses territórios que o México perderam, hoje são bastante grandes economicamente, possuem bastante poder econômico, pois peguemos só 2 estados que o México perdeu, desses diversos que ele também perdeu, no caso a Califórnia e o Texas. Vamos para a Califórnia. A Califórnia hoje ela possui um PIB, uma população primeiramente, uma população de cerca de 39 milhões de habitantes, com um PIB de cerca de 3 trilhões de dólares, que por conta de alguns cálculos que podem ser feitos ali, caso a Califórnia, olhem isso, caso a Califórnia fosse um estado independente, ou melhor dizendo, um país independente, seria nada mais nada menos do que a 5ª maior economia do mundo. E vamos para o Texas. O Texas, ele possui uma população de cerca de 29 milhões de habitantes e um PIB consideravelmente de cerca de 1,8 trilhões de dólares.
Esse PIB, para vocês terem ideia, é maior do que inclusive do próprio México nos dias de hoje, pois o México ele possui um PIB de cerca de 1,2 trilhões de dólares, com uma população bem maior do que o do Texas. E a partir daí que você pode observar. Imagine então se esses territórios fossem ainda do México. Só esses dois estados já aumentaria, já melhoraria e muito a situação econômica mexicana. Agora voltando para o livro, comentando sobre o que passa no livro, enfim, nessa última parte, podemos concluir que nesse período todo, entre 1825 até 1850, a região latino-americana não se desenvolveu muito bem, pois na economia foram anos estagnados, na política foram anos instáveis e em questões sociais, vamos dizer assim, foram anos monótonos, pois não houve desenvolvimento social ali para os povos latino-americanos. Na economia também não houve desenvolvimento econômico nesse período. E na política a gente viu muito bem que foram diversos conflitos entre os liberais e os conservadores. Assim, os liberais, nessa primeira tentativa deles de colocar as suas ideias de liberalismo e tudo mais na América Latina, não teve bastante êxito, pois os liberais não conseguiram colocar suas ideias de liberalismo em prática na América Latina. Pois então eles não conseguiram construir comunidades políticas inclusivas, no caso comunidades cumpridoras de leis e cidadãos iguais. Mas, a longo prazo, a onda da história, ela sempre favorece a questão de mudanças, de reviravoltas, vamos dizer assim. E assim, ao conquistar a sua segunda chance de colocar suas ideias em práticas, os liberais eles tiveram mais sucesso, ou melhor dizendo, mais sorte em suas práticas, vamos dizer assim, pois foi um momento de bastante favorecimento para suas ideias. Só que isso vai ser contado no próximo capítulo, capítulo 6, que será apresentada por outra equipe. Diante, eu vou agora voltar para a telinha, no qual eu vou encerrar a nossa apresentação. E é isso, pessoal, valeu e voltemos pra cá. Fui!